Então, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Deixa eu colocar o assunto de hoje que nós veremos. Então, como vocês bem sabem, o horário das provas mudou, tá? Houve uma pequena alteração. Então, nós teremos aula nesta semana, que veremos este assunto, tá? Sobre orações reduzidas. E próxima semana nós teremos ainda a aula, tá certo? Que será uma aula de revisão geral. Revisaremos conteúdo da semana passada, que falou sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. E nós também teremos uma revisão sobre o assunto de hoje, ok? Então, o que é oração, hein? O que são orações reduzidas? Definição. As orações cujos verbos encontram-se na forma nominal, isto é, ou no infinitivo, no gerúndio ou particípio, e que também não são acompanhadas por conjunção ou pronome relativo, são chamadas de orações reduzidas. Isso é a definição do que é uma oração reduzida. Quando essa oração vier com um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio e não vier acompanhada por conjunção ou pronome relativo. Então, nesse caso, teremos uma oração reduzida, tá? Já as orações que apresentam verbos flexionados em um dos modos verbais, seja o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, são chamadas de orações desenvolvidas. Nós compreenderemos melhor ao decorrer da aula, tá certo? Então, fiquem atentos. As orações reduzidas podem ser, tá? Podem ser todos os tipos de orações subordinadas. Podem ser as orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas e também orações subordinadas adjetivas, tá certo? Nós já vimos todas as subordinadas. Não sei se vocês lembram, mas a última que vimos foi a subordinada adjetiva. Então, todas essas subordinadas podem ser reduzidas, tá certo? Resumindo, então, o que é oração reduzida? São orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais que não são introduzidas por conectivos, tá? Conjunção ou pronome relativo. O que é um conectivo? É uma conjunção ou pronome que faz essa ligação de orações, tá? E já as orações reduzidas, elas não vão vir acompanhadas por conjunção ou pronome relativo, tá? E apresentam o verbo em uma das formas nominais. Para ser reduzida, o verbo ele tem que vir, né? Ele tem que aparecer em uma dessas formas, tá certo? No infinitivo, quando o verbo termina em R, amar, comer, partir. Ou no gerúndio, quando o verbo termina em NDO, amando, comendo, partindo. Ou ainda particípio, quando o verbo termina em DO, amado, comido, partido. Ok? Então, orações coordenadas podem ser reduzidas, Úrsula, nem que a fêmea bovina expire fortes contrações laringobucais? Não, tá? Ou seja, nem que a vaca tussa. Não pode, orações coordenadas, não tem como a gente reduzi-las, tá certo? Então, podemos reduzir as subordinadas. Diferença entre oração desenvolvida e reduzida. Para que a gente tenha noção do que é realmente uma oração reduzida, temos que saber o que é uma oração desenvolvida, tá? Vamos lá. Nessa primeira oração, eu coloquei o seguinte: o meu sonho, na verdade, nesse primeiro período, né? Porque aqui nós temos mais de uma oração. Então, nesse primeiro período, eu coloquei:
O meu sonho é que eu viaje pelo mundo. Então, pessoal, percebemos que aqui eu tenho a minha oração principal, ok? E aqui eu tenho a minha oração subordinada, ok? Porque a oração principal é a que tem mais sentido e a subordinada é a que tem menos sentido. Então, pessoal, lembrando a vocês que as orações subordinadas substantivas, eu consigo substituí-las por isso, disso ou nisso, que é o caso dessa oração aqui. Então, meu sonho é isso, tá? Isso tudo aqui eu substituí por isso, ok? Então, já sei de cara que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? As orações subordinadas substantivas, as subordinadas, lembrando que as subordinadas, elas são sempre iniciadas por conjunção ou pronome relativo, tá certo? Já a principal é aquela que nunca apresenta conjunção ou pronome relativo, tá? Somente a subordinada é que inicia com conjunção ou pronome relativo, tá ok? Lembrando que as subordinadas substantivas são introduzidas por conjunção integrante, aquelas que apenas têm a função de ligar, tá? Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante, ok? Ok? Que está fazendo a ligação dessa oração principal com a subordinada. Ok, tenho a minha conjunção, o verbo que eu coloquei na cor vermelha está flexionado, então aqui eu tenho uma oração desenvolvida. Ou seja, fisicamente ela é maior, tá certo? Ela possui tudo, ó, conjunção, verbo flexionado, ok. Então ela fisicamente está maior. Reduzida, como o próprio nome já diz, é óbvio que nós teremos um período marcado, né? Na verdade, fisicamente menor, marcado por essa estrutura menor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que na minha subordinada, a conjunção some, é como se fosse num passo de mágica. A conjunção, ela some, vocês não veem mais ela aqui, e o verbo, que antes estava flexionado, ele passa a uma das formas nominais. Nós lembrando que as formas nominais são essas, tá certo? Infinitivo, terminado em R. Gerúndio, quando o verbo ele termina em NDO. E participio, quando ele termina em DO. Tá certo? Aqui o verbo, percebemos que está no infinitivo, já termina em R. Ok. Sem conjunção, verbo na forma nominal tem uma oração reduzida. Tá certo? Vamos seguir. Aqui eu trouxe esse exemplo também, que a partir desse exemplo que eu trouxe, eu consegui colocá-lo nas três formas de orações reduzidas, tanto por verbo no infinitivo como no gerúndio e participe o mesmo verbo. Então vamos ler o nosso exemplo. Quando terminou a prova, permaneceu na sala. Pessoal, qual dessas orações é a principal? Qual a que tem mais sentido? Quando terminou a prova? Quando terminou a prova, o quê? Não entendi? Ok, então se não entendeu completamente, nós já temos aqui a subordinada. Consequentemente, permaneceu na sala, dá para entender, nós temos a nossa oração principal. Tudo bem até aí? Então, aqui a nossa oração principal, a subordinada se liga a essa principal por meio dessa conjunção, tá certo? Gente, lembrando que a oração subordinada tanto pode vir antes da principal, como pode vir depois, tá certo? Essa conjunção, quando terminou a prova, no momento em que terminou a prova, ela remete à ideia de tempo, não é verdade? Então, se remete à ideia de tempo, nos lembra advérbio de tempo, ok? Se lembrar advérbio de tempo, eu tenho uma oração subordinada adverbial, porque relembra o advérbio, tá? Traz essa circunstância de tempo, e temporal, por esse motivo. Ok, já sei que tipo de oração eu tenho aqui em cima. Pessoal,
Agora, passando esse período para oração reduzida, passando essa oração, na verdade, subordinada, adverbial temporal, desenvolvida para reduzida, fica da seguinte forma. Ao terminar a prova, permaneceu na sala. Percebam que o verbo que estava flexionado, o verbo terminou, passou à forma do infinitivo, uma das formas nominais do verbo, tá certo? E a conjunção automaticamente some. Agora, o verbo passando para a forma nominal, gerúndio. Terminando a prova, permaneceu na sala. Ok? Verbo terminado em IDO. Agora, na última forma nominal do verbo, que é o particípio, o verbo fica da seguinte forma: terminado a prova, permaneceu na sala. Ok? Nesses 3 casos, a conjunção não aparece, porque ela automaticamente some quando eu transformo a minha oração desenvolvida em reduzida, e o verbo assume uma das formas nominais do verbo, ok? Relembrando os tipos de orações subordinadas. Como eu falei para vocês, as reduzidas podem ser todos os tipos de subordinadas. Tanto pode ser uma substantiva, como pode ser uma adverbial, pode ser uma adjetiva, tá certo? Só que nós vamos relembrar, pessoal, os subtipos que tem dentro de cada uma dessas subordinadas, tá certo? Nós temos aqui a oração subordinada substantiva. Gente, essa aqui, subordinada substantiva, só pode ser reduzida de infinitivo. Ou seja, quando você for reduzir uma oração substantiva, tá? O verbo ele só vai poder assumir a forma de infinitivo. O verbo só vai poder terminar em R, ok? Os subtipos da substantiva são a oração subordinada substantiva pode ser subjetiva, quando ela vier na função de sujeito, pode ser objetiva direta, quando ela vier na função de objeto direto, pode ser objetiva indireta, quando vier na função de objeto indireto, pode ser completiva nominal, quando vier na função de complemento nominal, pode ser predicativa quando assumir, né, a função sintática de predicativo, e pode ser também apositiva quando assumir a função sintática de aposto explicativo, ok? Aqui nós temos a oração subordinada adjetiva. Essa pode ser reduzida de infinitivo, gerúndio e particípio. E os subtipos, ela só tem 2, que é a explicativa, que vem entre vírgulas, tá? E a restritiva, ok? Essa oração ela é introduzida por pronome relativo, ok, gente? Só lembrando. Aqui nós temos a oração subordinada adverbial, que também pode ser reduzida de infinitivo, gerúndio e particípio, assim como a adjetiva. E aqui nós temos os subtipos desse tipo de oração. Nós temos a oração subordinada adverbial causal, quando essa oração expressar a ideia de causa. Nós temos a consecutiva, tá? Quando essa oração expressa a ideia de consequência. Nós temos a condicional, quando essa oração adverbial expressar uma ideia de conjeição. Nós temos a concessiva, quando essa oração adverbial expressar a ideia de oposição. Nós temos a conformativa, quando esse tipo de oração expressar uma ideia de conformidade ou de acordo com alguém ou com algo. Nós temos a comparativa, quando esse tipo de oração adverbial expressar uma comparação. Nós temos a proporcional, quando expressar uma ideia de proporção, tá? Equilíbrio, né? E nós temos a final, quando esse tipo de oração adverbial expressar uma ideia de finalidade, ok? E nós temos, por último, aqui a temporal, quando expressar uma ideia de tempo. É por isso que aqui nós estamos falando de oração adverbial,
ok? Porque adverbial lembra advérbio, e advérbio é uma circunstância, tá? É uma informação a mais na sua oração. Gente, aqui nós iremos começar com esse exemplo, ok? Eu trouxe aqui o poema da necessidade, de Carlos Drummond. Aqui é só um trecho do poema, não é o poema todo. Vamos ler esse poema junto. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulano. Percebam, pessoal, que em todas essas orações nós temos verbos no infinitivo, terminados em R. Todos. Pessoal, todas essas orações aqui, do lado esquerdo, são orações reduzidas, tá? Nós não temos aqui conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, tá certo? Agora, do lado direito, vamos ver cada uma dessas orações passando a ser desenvolvidas. É preciso que salvemos o país. Olha aqui a conjunção aparecendo. E o verbo flexionado. É preciso que creiamos em Deus. O computador, ele às vezes tem essa. Essa terceira, é preciso que paguemos as dívidas. É preciso que compremos um rádio. E é preciso que esqueçamos fulana. Todas essas orações foi acrescentado a conjunção que, tá? A conjunção integrante, aquela que tem apenas a função de ligar. E os verbos, eles foram flexionados, ok? Então, gente, notamos que aqui nós temos exemplos de orações subordinadas substantivas, porque eu posso trocar a subordinada por isso. É preciso isso. É preciso isso, tá? Todas eu posso trocar por isso. É preciso isso. Isso o quê? Salvar o país. É preciso isso o quê? Crer em Deus. É preciso isso o quê? Pagar as dívidas. É preciso isso, comprar um rádio. É preciso isso, esquecer fulano. Ok. Então, gente, eu posso fazer dessa seguinte forma, né? Eu posso pegar essa subordinada, trocar por esse pronome demonstrativo, tá? Se você, de primeiro momento, ler dessa forma, é preciso isso, e não ficar tão coerente, você achar que ficou estranho, vamos colocar o isso antes do verbo, que vai ficar da seguinte forma. Isso é preciso, tá certo? E o isso, ele vai ter a função de sujeito. O que é preciso? O isso. Então, quer dizer que as minhas orações subordinadas, eu encontrei a função sintática, quando eu substituir por isso, que é a função de sujeito, ela vai se tratar, todas essas orações vão se tratar de orações subordinadas substantivas, porque eu posso trocar por isso, subjetivas, porque exercem a função sintática de sujeito, tá? E reduzidas de infinitivo, porque elas foram reduzidas. Não aparece conjunção e os verbos estão na forma nominal infinitivo, tá certo? Então, elas ficam reduzidas, fisicamente ficam menor, e a classificação delas aumenta, né? Porque eu vou ter que colocar tanto a classificação da oração como o tipo de reduzida que ela está, tá? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui é um trecho de uma música de Caetano Veloso, tá? É só um trecho, que diz o seguinte: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Pessoal, percebam que aqui o verbo, ele termina em NDO, o verbo correr, e o verbo brincar também termina em NDO. Quer dizer que está na forma nominal do gerúndio, tá certo? Ok.
Então, nós temos verbos na forma nominal. Nós não temos conjunção aqui antes do verbo que liga essa oração a essa outra. Se não temos conjunção ligando, nem pronome relativo, o verbo está em uma das formas nominais, se trata de orações reduzidas, tá? Agora, vamos ver aqui embaixo como essas orações reduzidas ficam desenvolvidas. Como ficam na forma desenvolvida? Eu vi um menino que corria. Agora eu acrescentei, tá? Um pronome relativo e o verbo ficou agora flexionado. Úrsula, como que eu sei que esse que agora é um pronome relativo e não uma conjunção? Lembrem que eu já falei, mas eu vou repetir, tá? Que para você saber quando o que ele é conjunção e quando é pronome relativo, basta você trocar esse que por o qual ou a qual, ou seus plurais, os quais ou as quais. Se der certo, gente, se trata de um pronome relativo, já que pronome relativo retoma, se refere ao que foi dito anteriormente. Então, vamos conferir. Eu vi um menino, o qual corria. Deu super certo. Aqui o que? Ele faz referência, ele retoma a palavra menino. Então, aqui é um pronome relativo, ok? Eu vi o tempo que brincava ao redor do caminho daquele menino. Que brincava, gente. Eu vi o tempo o qual brincava. Então, aqui também é um pronome relativo. Ok. Foi acrescentado pronomes relativos e os verbos passaram a ser flexionados, ok? Não está mais na forma nominal. Então, aqui se trata de orações desenvolvidas. Essas orações são que tipo, Úrsula? Aqui, como elas são introduzidas por pronomes relativos, qual é o tipo que é introduzida por pronome relativo? Substantiva, adjetiva ou adverbial? Com certeza, as adjetivas. Elas são introduzidas por pronomes relativos. Então, pronto. Se já é introduzido por pronome relativo, se trata de uma oração subordinada adjetiva. Restritivas, por quê? Porque em nenhum dos casos são separados por vírgula, então é restritiva, e reduzidas de gerúndio. Por quê, gente? Porque aqui os verbos estão na forma nominal de gerúndio, tá? Vamos ver aqui a função do pronome relativo. Gente, o pronome relativo, ele é aquele pronome que serve para evitar repetição de palavras, tá? Vamos ver essa oração, esse período composto aqui em cima, separado em dois períodos simples, tá? Que antes era da seguinte forma. Eu vi um menino correndo e fica dessa forma. Eu vi um menino, minha primeira oração. O menino corria. Qual é a palavra que se repete? Com certeza vocês estão pensando menino. E é menino, tá? Então, o que acontece? Quando eu incluo o pronome relativo, ele substitui automaticamente a palavra menino da segunda oração, tá? E é como se a palavra estivesse aqui dentro dele. Então, fica da seguinte forma. Eu vi um menino que corria. E esse que está substituindo essa palavra, tá? Da segunda oração. Então, menino aqui na segunda oração exerce a função de sujeito. Quem é que corria? O menino. Então, esse que, ele exerce a mesma função dessa palavra. Aqui, o que, ele tem a função sintática de sujeito, tá certo? Então, ele serve para isso, justamente para evitar repetição. Aqui nós temos um último caso, tá? Nós já vimos exemplos de reduzidas em orações subordinadas substantivas. Nós já vimos exemplo de oração reduzida em oração subordinada adjetiva. E agora veremos o exemplo de oração reduzida, tá certo? Utilizando a oração subordinada adverbial. Aqui no exemplo nós temos o seguinte: descobriu, faltando poucos minutos, a resposta da questão. Quem nunca, né? Então vamos lá. Pessoal, descobriu a resposta da questão, eu tenho a minha oração principal, na verdade,
porque tem mais sentido. Descobriu a resposta à questão. E aqui, faltando poucos minutos, eu tenho a minha oração subordinada, tá? Faltando poucos minutos o quê? Então, não tem sentido. Não tem sentido quando eu leio a principal. A principal, percebam que ela está quebrada. Ou seja, a oração subordinada, ela também pode vir intercalada, tá? A principal. Pode vir quebrando aí a oração principal. Se for o que acontecer. Ok, isso não importa. Vamos ler aqui. Faltando poucos minutos, pessoal, isso transmite, traz a ideia de tempo, tá certo? Então, aqui eu sei que eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio, porque, olha aqui o verbo terminando aí NDO, gerúndio, forma nominal do verbo, uma das formas nominais. E aqui tem conjunção? De jeito nenhum, não tem conjunção. Então, aí eu sei que eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Reduzida. Por quê? Sem conjunção, verbo na forma nominal, reduzida. Agora vamos ver essa oração aqui desenvolvida. Descobriu, quando faltava poucos minutos, a resposta da prova. Agora eu acrescentei a conjunção temporal quando e o verbo ele passou a ser flexionado e não mais está na forma nominal, tá certo? Agora eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal desenvolvida, tá? Eu não preciso colocar a palavra desenvolvida, que aqui a gente já percebe que é desenvolvida, ok? Vamos ver se você realmente aprendeu. Transforma as orações desenvolvidas abaixo em reduzidas e classifique-as. Então, vocês irão fazer o quê? Vocês irão tentar responder aí no caderno de vocês, tá certo? Dá um pause aí, dá um pause e depois você retorna para o vídeo para ver as explicações, tá certo? Então, nós temos aí, nesse primeiro exemplo, ele foi o único que tirou nota baixa. Gente, o que acontece, certo? Ele foi o único, aqui é um pronome relativo, tá? Já que eu posso trocar esse pronome por o qual, ele foi o único, o qual tirou nota baixa, tá certo? Então, aqui eu elimino esse pronome relativo, transformo o verbo, coloco o verbo em uma das formas nominais. Gente, minha voz tá péssima, mas é assim mesmo, que é a vida real. Então, fica da seguinte forma, ele foi o único a tirar nota baixa, tá certo? Aqui nós temos um caso de oração subordinada adjetiva, porque as adjetivas são as que são introduzidas por pronome relativo, tá? Eu já sei que é adjetivo. E restritiva, porque aqui eu sei que não é explicativa, já que a oração não está entre vírgulas. Ok, restritiva. E reduzida de infinitivo, já que o verbo ele vai para o infinitivo. Como eu li da seguinte forma, ele foi o único a tirar, verbo terminado em R, infinitivo. No segundo caso, gente, percebam que quando eu leio, não sairá sem que termine a lição, eu estou propondo uma condição. Ou a pessoa terminar a lição para ela sair, ou se ela não terminar, ela não sai. Então, aqui eu estou propondo uma condição, tá? Eu sei que eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional, tá certo? E aí, para transformar ela em reduzida, o que vai acontecer? Eu vou tirar essa conjunção e transformar o verbo que estava flexionado em uma das formas nominais. Então, eu li da seguinte forma, não sairá sem terminar a lição. Eu já dizer a prova. A lição. Então, o verbo que estava flexionado, eu transformei ele, coloquei ele no infinitivo em uma das formas nominais do verbo. Então, agora eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. E aqui está o gabarito de vocês, tá certo? Para vocês conferir.
Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero também que vocês tenham compreendido que esse é o meu objetivo maior, tá certo? Atividade no grupo e acompanhem por lá. Beijão, tchau, tchau.